Então, dando início oficial, quero apresentar aqui a Clarissa, já vou passar a palavra para ela, Clarissa da Softex, organizadora do evento. Nosso principal patrono do evento, Coronel Amaral, da Suframa. E temos o prazer aqui da visita do dono da casa, nosso deputado Cirone Deiró. Sejam todos bem-vindos. Eu quero fazer um especial agradecimento à minha equipe da FAPERO, que de forma abnegada aí está lutando para que esse evento seja minimamente confortável, prazeroso e que dê bons resultados a todos. Quero agradecer a presença das indústrias que se fazem presente ou que estão também pelo link. E eu vou rapidamente falar um pouquinho da FAPERO, para a gente poder dar início, passar a palavra para os demais membros da mesa. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Rondônia é uma FAP, né? Uma fundação de pouco tempo de vida, ainda com poucos recursos, estamos aprendendo a trilhar esse caminho da ciência, tecnologia e inovação, ou seja, os senhores têm um campo aberto com bastante técnico, cientista e gente interessada em desenvolver. Rondônia é um próprio estado novo, um estado com poucos anos, né, um dos mais novos. Os que estiverem na sala e forem mais velhos vão lembrar da frase integrar para não entregar. Foi a frase que lançou o estado de Rondônia. A FAPERO tem como missão essencial os recursos humanos do serviço público do Estado, acima de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tem a responsabilidade do apoio à pesquisa científica, seja ela básica ou aplicada, e também, e especialmente aqui, o amparo às ações de tecnologia e inovação. E é disso que nós vamos tratar. Não temos cerimonial, eu fico muito à vontade para passar a palavra. Eu vou fazer o contrário, eu vou deixar as mulheres por último, porque elas vão ficar com a palavra. Então, vou pedir o deputado Cirone Deiró fazer o uso da palavra aqui na casa e em seguida, nosso Coronel Amaral da Suframa. Boa tarde, Paulo, presidente aí da FAPERO. Cumprimentar aqui o Coronel Amaral. Seja bem-vindo ao estado de Rondônia. Cumprimentar aqui os empresários presentes. É com muita alegria que vemos essa importante reunião aqui na Casa de Leis e dizer que nosso estado, eu sou da década de 70, cheguei aqui com 5 anos de idade e participei dessa leva. Integrar para não entregar. E nosso estado, ele a princípio é um estado extrativista, né? Começamos aí com o ciclo da madeira, passamos para o segundo momento, que é o ciclo da produção agrícola, e agora estamos aí passando pela grande produção mecanizada, implementando aqui no estado a tecnologia, mas o estado de Rondônia ele precisa verticalizar sua produção, agregar valores e fazer com que a produção seja aqui no estado de Rondônia, trazendo assim riqueza para quem mora aqui, gerando emprego, gerando rendas. E a Suframa vai ter um papel importante, Coronel Amaral, nesse processo aqui no estado de Rondônia. Tive a felicidade de ano passado, ser o interlocutor junto ao governo do estado, inclusive o Paulo, na época, fazia parte da equipe da CEDI, a qual trouxemos uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, que vai ser instalada ali na cidade de Cacoal, investimento mais de 100 milhões de reais para a produção do biodiesel. Já está em plena construção, trabalhamos aí toda a parte de licenciamento, levamos uma equipe do governo até o Sul para entender como é que era o processo de uma indústria de biodiesel, e hoje está sendo construída, iria se finalizar agora em dezembro, mas devido à escassez de material, provavelmente no mês de março, abril, nós estamos inaugurando essa indústria ali na cidade de Cacoal. Então, é de suma importância que o estado de Rondônia tenha esse olhar para a verticalização da produção, esses investimentos nas nossas indústrias, dar condições dos nossos empresários produzir aqui, porque nós precisamos deixar a nossa riqueza aqui no estado de Rondônia. Estamos aí levando para fora do estado o boi vivo, enquanto outros estados ficam aí com a rentabilidade.
Vai lá, divide a carne, tira a picanha, tira o contrafilé, agrega valores em cima de um produto que é nosso. Então, nós precisamos realmente que Rondônia continue avançando, continue investindo e possamos, né, dar condições do nosso estado estar sendo pioneiro aí no AAA, né? Conseguimos isso com o agro, mas nós sabemos que o commodities não fica tanto tempo no topo, então a gente precisa ter investimento na industrialização aqui dentro do estado. Então, parabéns, Paulo, pela essa iniciativa de trazer a Suframa, o braço forte de investimentos aqui para o estado de Rondônia, e quero que o Coronel Amaral olhe como se fosse a menina dos seus olhos aqui para o nosso estado, trazer aqui para o nosso estado esses investimentos e condições de nossos empresários produzir. Obrigado. Obrigado, deputado Cirone. Por favor, Coronel Amaral. Senhoras e senhores, boa tarde. Deputado Paulo Clarice, em nome de quem cumprimento aqui todos os presentes, professora Tanara, que está mais à frente aqui, né? Para a Suframa é uma satisfação muito grande estar aqui, neste momento, cumprindo aquilo que é, para ela, a sua missão, que é contribuir com o desenvolvimento nacional, principalmente aqui na nossa região amazônica. Isso está estatuído no decreto 288, que criou a Suframa, a contribuir efetivamente para o desenvolvimento da Amazônia. O superintendente, General Pouzin, que nesse momento está voando para uma cidade do interior aí, com a equipe de conselheiros da Suframa, para mostrar o que efetivamente está ocorrendo aqui na área, assim como estivemos ontem lá em Humaitá, e ele hoje está aprofundando isso aí numa outra cidade, Pimenta Bueno, se não me falha a memória, né? A gente simultaneamente está trazendo para cá essa atividade, uma atividade que a gente pensou em cima da hora, mas não podia deixar que essa oportunidade mais uma vez passasse, né? Paulo correu aqui para que a gente conseguisse fazer isso aí com o apoio da Softex e da própria Assembleia, porque cedeu espaço aqui para a gente, mas principalmente com o apoio da comunidade acadêmica, da Amazônia, porque aqui eu tenho o FAM, aqui eu tenho o UEA e aqui eu tenho a academia local, né? Mostrando essa interação, essa troca de conhecimento, essa troca de informação, mas também dos empresários, das indústrias que aportam recursos, principalmente de P&D, que é um recurso extremamente nobre para a nossa região. Então, a gente tem um terreno muito fértil, a gente tem uma grande capacidade, principalmente na bioeconomia, no agronegócio, na parte mineral, aqui também. Muita gente acaba tangenciando esse tema, mas é uma riqueza, é um ativo que existe aqui e que a gente precisa usufruir dele, né? Assim como usufrui dos outros, e que eu tenho a convicção plena de que esse recurso do P&D, principalmente esse recurso do P&D, poderá, de maneira sinérgica, fazer com que a gente cresça econômica e socialmente de maneira muito mais rápida, muito mais ágil. Assim como Manaus, que não preciso falar mais nada, 2,5 milhões de habitantes quase, grandes universidades, grandes ICTs, a gente tem convicção, e eu em particular hoje, porque eu tenho percorrido todos os estados aí. Olá. Oi. Ok. Tenho percorrido os estados e em todos eles a gente tem encontrado um terreno muito fértil para o P&D, Amapá, Acre, Rondônia, e que às vezes a gente acaba percebendo que o que está faltando para eles é o conhecimento. Como ter acesso a esse recurso, principalmente a esse recurso de P&D. E na parte da Suframa em particular, a gente tem procurado ao máximo trabalhar para tirar como a gente chama lá, o pano preto que acaba dando a entender de que é difícil ter acesso a esse recurso. De um lado, tem empresas prósperas e ávidas por fazer aporte, do outro lado, a gente tem uma academia muito boa, muito preparada, isso aí eu tenho visto pessoalmente. O que é que falta para a gente integrar? E acho que esse é o papel da Suframa. Integra e larga, porque senão a gente atrapalha. Então, deixa eles tocarem isso aí para frente. Então, esse é o nosso papel e a gente gostaria muito que essa oportunidade que está acontecendo aqui agora se perpetuasse, Paulo. E que não fosse a primeira, não fosse a última, né? É a primeira, com a FAPERO, mas outras ocorrerão, e que a gente tivesse a oportunidade de, no curto prazo, produzir muito já, por meio do P&D, em proveito da região. Repito, aqui é uma região muito próspera, acho que hoje pela manhã deu para ver aí, durante o evento lá
no governo do Estado, lá do conjunto de atividades que estão acontecendo aqui agora, né? E essa oportunidade a gente, de maneira nenhuma, pode deixar passar. É isso, Paulo. Vamos tocar. Obrigado, coronel. Obrigado, deputado. Aliás, vamos abrir solenemente os trabalhos, então, em nome do governador coronel Marcos Rocha, em nome do presidente da Assembleia, Alex Redano, e do nosso anfitrião hoje, deputado Cirone Deiró, passo a palavra à senhora Clarice para que iniciemos os trabalhos, por favor. Boa tarde a todos. Nós vamos começar as apresentações e vou começar fazendo a apresentação da Softex, me apresentando, e por uma questão mais de conforto, se o coronel, se o deputado quiserem se sentar na plenária, fica mais confortável para assistir as apresentações, fica mais confortável, tá? Muito obrigada, mais uma vez, pela FAPERO, pelo coronel, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Eu me chamo Clarice Oliveira, estou como representante da Softex. Vou falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre o que é a Softex. Já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, né, online e presencialmente, no momento que a gente estava treinando os PITs. E vou explicar um pouquinho quem nós somos. Se puder colocar a apresentação da Softex. Logo depois da minha fala, eu vou explicar como vai funcionar a dinâmica mais detalhada do nosso evento hoje à tarde, tá? Então, a Softex é uma OCIP, e o nosso objetivo é fazer com que o propósito dos projetos, dos negócios, eles sejam algo que transforme realidades, né? Nós trabalhamos para gerar impacto positivo na vida de todas as pessoas envolvidas. Pode passar. Vou tentar ser bem breve para a gente não tomar muito tempo. Nós trabalhamos hoje em 6 áreas. Temos nossa sede em Brasília e uma unidade em Manaus, mas nós trabalhamos com escritórios parceiros em todo o Brasil, através das ICTs parceiras e dos agentes. Hoje alguém me perguntou como faz para ter uma unidade da Softex. Nós trabalhamos com agentes parceiros em cada estado, então quem tiver interesse também pode nos procurar. Nós estamos presentes em todos os estados brasileiros através dos agentes Softex. De todos os programas que nós trabalhamos, nós já atendemos mais de 6.000 empresas e 6.000 startups envolvidas nos programas, nos projetos de aceleração, projetos de fomento, projetos de capacitação, que eu vou detalhar mais à frente. Esses são alguns dos nossos projetos, muitos deles são nacionais, a maioria deles são nacionais. Eu vou dar o destaque ali para o projeto Softex Amazônia e o PPI, que é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui, que é o Programa Prioritário de Fomento ao Empreendedorismo Inovador. Pode passar. Essas são algumas das empresas parceiras, fomentadoras, investidoras, que trabalham junto conosco nesse slide, no próximo. Trabalhamos a questão da inovação aberta, também trabalhamos com o governo, com várias frentes, com várias organizações. Então, a Softex ela é uma grande rede que trabalha fomentando o empreendedorismo, a educação, a inovação e a transformação e o impacto no Brasil. Pode passar. Falando especificamente do que é o programa PPI SUFRAMA, né? Programa de Empreendedorismo, Programa Prioritário de Fomento ao Empreendedorismo Inovador. Nós somos coordenadores do programa e ele abrange toda a Amazônia Ocidental. Eu vou tentar explicar de um modo bem sucinto como funciona o processo de entrada e me coloco à disposição dos senhores e senhoras para depois a gente tirar as dúvidas. Eu ainda fico em Porto Velho até amanhã, então estou à disposição para explicar como funciona o processo de credenciamento, processo de submissão bem detalhado. Tá? Pode passar. Deixa eu ver. Nós trabalhamos com 3 áreas dentro do programa prioritário. Nós chamamos de linhas temáticas, né? A primeira é a educação empreendedora, e dentro dela programas e projetos, negócios, startups podem se inscrever, que atendam essa linha temática de capacitação, porque nós acreditamos que a questão do empreendedorismo ele passa pela questão da educação. O professor ou a questão do desenvolvimento educacional também promove e ajuda a transformar a realidade do empreendedorismo no Brasil. Nós temos vários representantes aqui de instituições de ensino, pesquisadores, professores,
que na nossa conversa esses dias nós percebemos o qual é impactante quando temos um professor que apoia e fomenta o empreendedorismo e a inovação dentro da instituição. Então, nós, dentro das linhas temáticas de submissão de projetos na área de educação, eles são bem-vindos e são necessários. Trabalhamos também com projetos de ideação, prototipação, investimento e fomento, projetos de P&D, projetos de geração de startups e spin-offs, inclusive. De repente, a pessoa já trabalha dentro de uma empresa e de lá foi desenvolvida uma outra linha temática, uma nova frente de trabalho, uma spin-off, e ela pode ser submetida também dentro do programa prioritário. E nós também temos trabalhado muito a questão do Open Innovation, inovação aberta, onde as indústrias, e aí elas chamam para a conversa, a criação de programas customizados, junto com as ICTs, com as startups, com os proponentes, com os empreendedores, projetos e soluções criados a 4 mãos, né, entre a indústria e a startup. Dessa forma, todas as linhas temáticas que se encaixem, e é bem importante frisar isso. Quando a pessoa submete o projeto, quando o pesquisador, o professor, o empreendedor, ele submete, ele passa pelo crivo dessas linhas, dessas frentes, tá? Então, é importante que seja o que a gente chama de enquadrável, dentro dessas linhas aí de proposição. Pode passar. A porta de entrada, a primeira porta de entrada é através do site, até dei um destaque maior aí para ficar fácil de anotar. No site do Softex Amazônia você encontra o formulário, ele é muito simples de acessar e de preencher, e à medida que você vai preenchendo, você já vai entendendo e atendendo os critérios necessários de seleção. Então, a gente analisa, daqui a pouco eu vou detalhar um pouco mais, as questões de viabilidade de negócio, alguma coisa de viabilidade técnica, mas o formulário, ao ser preenchido, o próprio empreendedor, o próprio pesquisador já consegue identificar se ele consegue se enquadrar ou não. Se ele consegue responder as perguntas, ou se ele precisa desenvolver um pouco mais para poder ser enquadrado. Ao mesmo tempo que nós temos todos os templates necessários de documentação e modelos para baixar gratuitamente e de livre acesso na própria plataforma. Pode passar. Nosso processo de seleção ele é em 4 etapas. Então, a primeira etapa é a fase que o empreendedor ou o pesquisador ele acessa a plataforma, submete, preenche o formulário e ali ele passa pela primeira avaliação. É uma avaliação de comitê técnico, analisamos primeiro se o modelo de negócio está bem definido, se existe realmente um problema real e alguns critérios dentro do formulário. Após essa fase, ele passando pela primeira fase, nós vamos para a verificação da enquadrabilidade técnica de acordo com a legislação. Daqui a pouco eu vou botar a legislação aqui à disposição para os senhores que quiserem anotar e fazer a pesquisa. Uma vez estando enquadrado, nós fazemos a análise financeira do projeto, se a proposta que está sendo sugerida, ela está coerente com o prazo de entrega, com o que está prometido ser desenvolvido, e no final, nós fazemos a construção do PUR, que nada mais é como um plano de trabalho, onde vai ser consolidado e homologado pela SUFRAMA e por todos os parceiros envolvidos. Pode passar. Um pouco mais detalhado a primeira etapa. Então, a submissão é via formulário, onde é avaliado o negócio, o nível de inovação. Nós temos ali os níveis de inovação da proposta, e é uma coisa que eu sempre falei hoje, eu falei desde ontem com várias pessoas, a questão da inovação, né? Fazer algo diferente do que já existe no mercado, algo que agregue resultado, que entregue resultado, que gere impacto. Mais do que apenas números, nossa preocupação, e a preocupação da SUFRAMA, é gerar impacto para transformar a nossa região. Então, dentro da primeira fase, nós já fazemos essa análise. E logo na sequência, nós já entregamos um feedback para o empreendedor, para o proponente, o que ele precisa melhorar caso ele não seja aprovado. Na segunda etapa, só para ficar bem fácil, pode passar, de entendimento. Aí nós vamos para a parte da elegibilidade técnica, aqui no canto, na parte verde, nós temos a legislação que baseia, que norteia toda essa avaliação técnica, da viabilidade e da enquadrabilidade. E, nesse momento, nós pedimos uma primeira versão do plano de desenvolvimento, plano de trabalho, para análise. Ele é construído durante todo o processo e à medida que o empreendedor vai avançando. Pode passar. A terceira etapa é quando nós fazemos a análise da proposta financeira, e aí a parte financeira que eu digo no sentido do que está sendo pedido, proposto pelo empreendedor e pelo projeto.
E aí vendo se realmente é condizente, é coerente com o que ele está prometendo entregar. Pode passar. Deixa eu correr aqui um pouquinho. E aí, no final, quase no finalzinho ali, nós já estamos na viabilidade do investimento, né? A proposta de investimento com a indústria cria a lógica de parceria, e é quando nós fazemos a construção do PUC, e logo em seguida é homologado e enviado à SOFRAMA. Vou correr um pouquinho, pode passar. E a construção do documento final, pode passar. Essa é a Softex, nós trabalhamos com o objetivo de promover transformação e impacto. Eu sei que o nosso tempo está corrido, eu me coloco à disposição para conversar individualmente com as instituições, como eu falei, ajudar na submissão, e nós vamos passar logo para a dinâmica do nosso evento, porque nós estamos com o tempo bem apertado. O que acontece? Aos representantes das instituições, nós acertamos que nós teríamos um tempo delimitado para cada instituição. Nós temos a Ecoporé, a Fiocruz, Sociedade Brasileira do Solo, UNI, IFRO e Embrapa. Nessa ordem, cada uma tem 30 minutos para se apresentar, tá? Eu vou pedir para que o pesquisador ou a pessoa que vai fazer a apresentação, ela ocupe essa cadeira, porque vocês perceberam que é um pouco complicado apresentar e olhar para trás, então aqui a gente imagina que fica mais confortável. Nós tínhamos acertado que eram 10 minutos para a apresentação institucional e 5 por projeto. Por inúmeras razões, e que nós fomos montando, nós vamos dar 30 minutos para a instituição, tá? A instituição se organiza, porque tem instituição que tem mais projetos, menos projetos, 30 minutos. Dados os 30 minutos, nós vamos sinalizar como final de tempo. E aí, se caso alguém da instituição não conseguir apresentar dentro dos 30 minutos, é uma questão de organização ali entre os apresentadores, tá? Pode falar. Clarissa, deixa eu só dar uma palhinha. 30 minutos no máximo, né? Com 4 projetos. Os demais, se quiserem colocar num book e entregar para as indústrias, será bem legal. Nós tivemos também a inserção da professora Tanara, da UFAM, que vai fazer uma rápida apresentação, né? Não vai comer os 30 minutos, é um projetinho dela. Mas eu gostaria muito de agradecer, primeiro que a gente não agradeceu, a gente vai falando, mas tem tanta gente para agradecer, a presença das indústrias, né? Que vivem das suas marcas, das suas forças no mercado. Então, se eu cometer algum deslize aqui, por favor, não tenham nenhum medo de me corrigir. Mas obrigado, LG, Denso, Positivo, E3, Samsung, Huawei, Salcomp. Continue, por favor. Já mais agradecimentos. Muito obrigada. Então, eu só queria confirmar, está entendida a dinâmica, e nós fizemos essa alteração. Nós vamos fazer, logo depois da fala da professora Tanara, nós vamos na ordem Ecoporé, Fiocruz, Sociedade Brasileira do Solo, UNI, IFRO e Embrapa. Com um adendo que um projeto vai ser apresentado no final, porque ele é uma spin-off de 3 instituições. E ele vai ser apresentado sozinho, no final, com 15 minutos, que seriam 5 minutos para cada apresentação. Tá? Eu vou passar a palavra agora para convidar a professora Tanara para fazer a sua fala. E lembrando, mais uma vez, instituições têm 30 minutos para a instituição. Se por um acaso algum colega ultrapassar os seus 5 minutinhos, que tinha sido combinado previamente, nós vamos interromper a apresentação com 30 minutos e passar para a próxima instituição, tá bom? E isso fica mais confortável, professor. Enquanto a professora se organiza aí, deixa eu dar uma informação. Amanhã a Clarissa vai estar fazendo um pitch day de aprendizado com a Hub Rondônia, né, do governo do estado. Isso. Acho que está aí a propaganda, né? Temos com o banner aí. Mas será às 15 horas na Hub do shopping, né? Isso. Então, estão convidados os que puderem participar. Vamos lá, professora?